Olá, sétimo ano! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje e vamos aprender sobre transitividade verbal. Pois é, dando continuidade ao nosso assunto de análise sintática, nós já começamos aprendendo a classificar os sujeitos. Primeiro a identificá-lo, depois a classificá-lo. Já descobrimos que ele pode ser simples, composto, desinicial oculto, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Agora nós vamos começar a ver a predicação verbal. O que é predicação verbal? Predicação já fica subentendido que estamos falando do predicado, exatamente. Agora nós não vamos mais falar sobre o sujeito, e sim sobre o predicado. Não é isso? E começando a falar sobre o predicado, nós vamos estudar sobre a transitividade verbal, que é a transitividade do verbo, exatamente como o nome já nos informa. Não fica fácil de associarmos? Agora, o que vem a ser transitividade verbal? Transitividade do verbo. O verbo transita? Sim, nós vamos descobrir que ele transita, tá? Agora, como isso vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a partir do texto que nós vamos ler. Nós vamos ler primeiro uma história em quadrinhos aqui, da página 264. Quero que vocês peguem aí e vamos fazer a leitura juntos. Como está muito embaçado aqui no PDF, eu vou lê-lo no meu livro, ok? Eu vou ler a história aqui no meu livro. Para mim também é pequenininha, a letra é bem pequenininha, vocês podem reparar no livro de vocês. Eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo. Vocês leiam aí, tá? No livro de vocês, enquanto eu leio aqui, ok? Ó, 264. Vamos lá então, juntinhos? Perdoem pela dificuldade da leitura aqui, porque a letra é minúscula, tá? Para mim, se torna um pouco difícil, mas vamos lá. Preciso de óculos. Temos aqui vários colegas, né? Possivelmente no pátio da escola, conversando, brincando e tal. E aí, temos primeiro papo no primeiro quadrinho, a conversa entre duas meninas, duas colegas. Uma delas é a Luísa. E aí, a coleguinha fala assim: Luísa, você sabe quem é o Justin Bieber? Você sabe que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? A coleguinha Luísa responde: Sério? Sério, Luísa? A coleguinha Luísa não, gente. A coleguinha responde a Luísa. Perdoe aqui. Sério, Luísa? Vou chatear os meninos agora mesmo. Eles odeiam Justin Bieber. Aí no segundo quadrinho, Café. Café é o nomezinho do personagem, tá? As meninas estão ficando grávidas cada vez mais cedo. Um comentário que ele faz com o coleguinha. Aí o coleguinha diz: é mesmo, cara? Terceiro quadrinho. Os meninos estão lá conversando, de repente chega a coleguinha e fala: ei, meninos, vocês não sabem o que eu estou esperando para daqui a 9 meses. E olha o que acontece no quarto quadrinho. Os dois meninos caem, né? Se jogam no chão, assim, em desespero. Como se estivessem espantadíssimos com a notícia que a colega deu. E ela, sem entender, diz: O que deu neles? Eu não sabia que odiavam tanto assim o Justin Bieber. E aí, na verdade, ela não tem noção de que a informação que ela transmitiu justamente estava com as mesmas características do comentário feito por eles, né? Então, eles subentenderam que ela estava falando de uma suposta gravidez. E, na verdade, ela estava falando que estava esperando justamente era o show do Justin Bieber. E como eles estavam comentando sobre o índice muito grande de jovens e adolescentes grávidas, né? Eles acabaram
linkando as duas informações, mesmo sem que ela dissesse toda ela, né? Toda a informação completa, somente parte dela. Bom, então aqui reside o humor, né? Sempre na quebra de expectativa, lá no finalzinho da história em quadrinhos. Bom, vamos prosseguir. Leia a tirinha a seguir. Agora eu consigo ler aqui. Eu consigo ler aqui? Fica mais fácil, tá? Vamos lá. Leia a tirinha a seguir. Por que os meninos desmaiaram? Expliquei para vocês, né? Deu para entender. Pelo susto, né? Devido à notícia que eles associaram a uma suposta gravidez. O que ela estava esperando? Era o show do Justin Bieber. O que os meninos pensaram que ela estava esperando? Ela estava esperando o bebê, né? Eles acharam isso. No capítulo 5, vimos que alguns verbos exigem termos para se completar e formar a oração básica em português. Vamos lembrar disso? Lugar A está esperando o lugar B, ok? Vou explicar isso para vocês aqui melhor no próximo exemplo. Tendo por base a tirinha acima, nesse exemplo poderíamos preencher o lugar A com o termo Luísa. Luísa está esperando, não é isso, gente? Ó, que funciona sintaticamente como sujeito. Quem está esperando? Luísa. O lugar B seria o que ela está esperando. Na verdade, a Luísa está esperando o dia do show, certo, gente? De acordo com a Luísa. Observe, no entanto, que essa oração está incompleta. Formalmente, isto é, falta preencher o lugar B. Luísa está esperando o quê? Foi a ausência do termo B que na tirinha gerou confusão nos meninos. Eles pensaram que Luísa estava esperando o bebê, quando na verdade ela esperava o show do cantor canadense Justin Bieber. Dessa forma, o lugar B poderia ser completado de duas maneiras, como eu falei para vocês. O lugar A pertence a Luísa, que é o sujeito dessa oração, né? Sobre o qual o verbo está mencionando. Luísa, que está esperando. E eles acham que é um bebê e ela está aguardando o show do Justin Bieber. A natureza do termo B, desse termo aqui, desse complemento aqui, eu vou chamar agora de complemento, tá? Por que eu vou chamá-lo de complemento? Porque ele completa o verbo. Se nós parássemos até aqui onde está o verbo, seria Luísa está esperando. Quando eu falo que Luísa está esperando, eu tenho uma completude no meu enunciado? Claro que não. Se eu chego para vocês e falo, gente, eu estou esperando, vocês vão pensar o quê? Vão pensar várias coisas. E, claro, curiosamente vão perguntar, professora, está esperando o quê? Vocês não vão logo fazer como os meninos, né? E já caírem para trás de desespero, achando que é um bebê. Vocês vão perguntar, você está esperando o quê? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque vocês vão reparar que esse verbo, ele vai exigir uma informação para completar o sentido dele. Não é verdade? Porque se eu disser para vocês que eu estou esperando, Luísa está esperando, eu preciso de uma informação para completar essa informação, tá? Então, eu vou usar um complemento. Eu vou chamá-lo assim a partir de agora. Complemento verbal. Quem estava assistindo a live vai lembrar que eu falei para vocês, e nesse caso aqui, é bem empregado, o uso da forma direta. Sujeito, verbo, e esse aqui eu vou chamar de complemento. SVC, tá? Até brinquei com vocês, gente. S mais V, e aqui vou botar aqui, tá? Fica melhor. Mais C, SVC. É sujeito, verbo, complemento. Isso aqui é uma oração de ordem direta. Quando eu falo usando o sujeito na frente,
logo na sequência o verbo e depois o complemento. Até aqui tranquilo? Facinho, né? A natureza do termo be, portanto, é determinada pelo contexto. Claro, pelo contexto eu consigo subentender, aliás, os meninos deduziram, né? E é uma situação que indicará qual será o melhor termo para estar aqui completando o sentido do lugar B. Ó, Luiz está esperando, pode ser a semana de provas. Luiz está esperando a tia que mora no Rio. Está esperando o irmão acordar. Está esperando uma resposta do professor. Eu tenho muitas formas de completar esse termo B que nós estamos falando, que é o complemento verbal, tá? Cada uma dessas possibilidades se adapta, a determinada situação. Elas variam de acordo com a nossa intenção comunicativa. São infinitas as possibilidades para completar esse termo B. Claro, isso fica claro para vocês, né? Bom, então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Olha aqui outros exemplos para mostrar para vocês esse termo B. Maria ama seus 3 filhos. Se eu apenas falo Maria ama, fica uma lacuna, fica algo a desejar nessa comunicação, fica vaga a minha ideia. Por quê? Eu preciso de um complemento verbal, um complemento para completar o sentido desse verbo. Maria ama. Quem ama, ama alguém. Não é assim, gente? Então, vocês estão reparando que esse verbo amar, ele exige um complemento? Muito bem. Lairane e João passaram dias na praia. Se eu falo assim, gente, Lairane e João passaram. Vocês vão falar, quê? Passaram o quê, professora? Pode ser passaram por aqui mais cedo, não é verdade? E nesse caso, passaram dias na praia. Então, a comunicação que vai completar esse enunciado, ela é indispensável. Se eu não tenho esse termo B, esse complemento verbal, eu não consigo ter o enunciado com sentido completo. Estão entendendo o que acontece? Olha esse. Meu pai produziu... Parei aqui. Produziu. Tá, produziu o quê? Eu vou perguntar logo na sequência. Ah, produziu uma escultura. Ela precisa. Opa, precisa? Precisa de quê? Precisa de ferramentas novas, precisa de cuidado, precisa de funcionários. Eu posso colocar qualquer informação aí de acordo com a minha comunicação, de acordo com aquilo, com a intenção comunicativa que eu queira transmitir. Até aqui tá claro para vocês? Último exemplo. Vanina gosta. Eu chego aqui e falo, gente, Vanina gosta. Vanina gosta de quê, professora? De estudar, de brincar, de correr, de comer chocolate, de passear. De que a Vanina gosta? Eu vou exigir um complemento. Eu preciso de uma informação para completar o sentido do meu verbo. É aí que nós entramos no nosso conteúdo de hoje, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que vamos aprender hoje sobre transitividade verbal? Então, o que vem a ser o nome transitividade, gente? Olha só, vocês vão lembrar de algo que transita. Quando eu penso em transitar, eu penso em me mexer, me locomover. Lembra? Associamos ao trânsito. O trânsito não é a locomoção desses carros, né, nas vias, nas ruas. Então, transitar é o trânsito do pedestre. É a ida e a vinda, tá? Então, nós vamos pensar agora no verbo. Esse verbo, ele vai transitar ou não vai transitar. Como assim? Ele vai transitar é quando ele vai exigir um complemento verbal, como em todos os casos que nós vimos até agora. Ele vai estar exigindo algo para completá-lo. Tá? Então, ele não é o suficiente. Ele não é um verbo que sozinho já apresenta as informações comunicativas da minha frase.
Ele é um verbo que necessita transitar até um complemento. É como se ele necessitasse de um complemento e, junto a esse complemento, é que ele vai fornecer a informação completa. Por isso, nós dizemos que ele é chamado de verbo transitivo. Então, eu tanto tenho verbos que vão transitar até o seu complemento, que são os casos lidos até agora, quanto outros verbos que não vão exigir esse complemento. Eu vou mostrar para vocês isso. Vamos observar aqui? Olha só. Em todos esses exemplos, os verbos exigiriam um complemento, o termo sublinhado. E como se durante a leitura o sentido fosse construído passo a passo, transitando, movimentando. Por quê? Esse texto vai sendo construído? Porque eu falo assim, Maria ama. Aí, para completar esse sentido, eu usei um complemento, certo? Então, essa informação transita em conjunto com o complemento. O verbo que exige complemento, ele transita em relação ao complemento para que os dois juntinhos, verbo e complemento, consigam informar, consigam transmitir uma informação completa. Tá? Para que haja completude no enunciado. Deu para compreender? Por que seria transitar? Agora, o intransitivo, ele se mantém. Ele sozinho, ele é completo. Por isso que existe transitivo, que transita, e existe também o intransitivo, que não vai transitar. Vou mostrar para vocês, ok? Mas vamos devagarzinho para não haver confusão. Vamos lá. Continuando aqui. Transitando, movimentando-se de um termo para o outro. Por essa razão, são chamados de verbos transitivos, como eu mencionei agora, ok? Por outro lado, existem também verbos que não exigem complementos. Olha o exemplo aqui de alguns deles. Nascer, morrer, trovejar. Esses não vão exigir complemento, eles apresentam todas as informações necessárias sem transitar até um complemento. Nesse caso, o sentido não se movimenta, isto é, não transita do verbo para um complemento. Classificamos esses verbos como intransitivos. Observem esse prefixo in, é um prefixo negativo, não é, gente? Lembra de infeliz? Ó, feliz, infeliz, é o contrário, é isso? Algo traz negativo. Então, eu tenho aqui, ó, intransitivo, eu tenho fiel, tenho infiel, olha esse prefixo in também, trazendo uma negatividade, aquele que não é fiel, tá? Então, sempre esse in traz essa ideia de negação. Então, ao contrário do transitivo, que transita, que exige complemento, eu também tenho intransitivo, que não transita, que não vai exigir complemento algum. Na língua portuguesa, existem um número bem restrito de verbos intransitivos. Vamos ver agora os exemplos? Observem. A impressora quebrou. Eu olho para o verbo e pergunto assim para o verbo. Quem quebrou? A impressora. A impressora é o sujeito, certo? Perfeito, professora. O sujeito aqui é a impressora. Agora, esse verbo quebrar, ele é considerado um verbo com um sentido completo em si? Ou quando eu falo que a impressora quebrou, eu vou perguntar alguma coisa para conseguir obter uma informação completa? Eu não pergunto nada, eu não preciso de mais nenhuma informação. Se eu falo para vocês assim, gente, ó, a impressora quebrou. A caneta quebrou. Tá? O ventilador quebrou. Essa informação, ela já está completa. Observem que, muito diferente dos outros exemplos que nós vimos hoje, esse verbo, ele não exige
complemento. Ele não exige nenhuma outra informação. Então, por não exigir e por apresentar um sentido completo, ele será chamado de verbo intransitivo, porque ele não transita, ele não exige nada a mais na sua frase. Tudo bem? Muito bem. Então, a impressora quebrou, a informação foi completa, verbo intransitivo. Olha aqui, o pneu furou. O pneu furou. Quem furou foi o pneu. Tá? O que furou, né? Não quem. O que furou foi o pneu. Agora eu tenho o sujeito e tenho o meu predicado. E o meu predicado ele é formado apenas por um verbo. Porque esse verbo ele não exige complemento. O pneu furou, ponto. Então é chamado de verbo intransitivo, porque apresenta sentido completo. Ontem choveu. Eu preciso saber alguma coisa a mais para que essa comunicação seja efetiva? Não, choveu, já sei. Ah, professora, eu posso perguntar quando, onde, por quê, de que modo? Eu posso fazer essas perguntas e posso colocar. Choveu muito, choveu pouco, né? O pneu furou na rua, o pneu furou no meio da estrada, o pneu furou do nada. Eu posso utilizar complementos nesse sentido? Eu posso, mas eu necessito? Não. Reparem que essas informações que eu acabei de acrescentar agora são informações que vão me dar a ideia de lugar, modo, tempo. Não é isso? Eu vou começar a descobrir quando, onde, porquê, que são informações, eu vou chamá-las agora de acessórias. O que são termos acessórios? São termos que não são essenciais. Quando eu coloco o meu brinquinho, que eu nem coloquei hoje, ele é um termo acessório. Quando eu ponho o meu cordão, ele é um termo acessório. Se eu não usar o brinco como eu não usei hoje, eu posso dar a minha aula normalmente, porque eu já estou vestida. A minha roupa não é acessória, a minha roupa ela é importante para vestir. Mas termos acessórios, tá? Como brinco, como cordão, como um laço no cabelo, outros elementos que nós meninas usamos, os meninos também usam alguns, são elementos que são dispensáveis, não são essenciais. Então, quando eu falo onde, porquê e como, são informações acessórias que elas podem estar no meu texto ou não. Então, eu não vou chamar essas informações de complementos verbais. Aliás, eu vou chamar de complemento, mas eu não vou chamar de complemento necessário. Então, eu consigo perceber isso através do verbo, através do enunciado. Eu vou até o enunciado, até o verbo, perdão, e paro. E quando eu paro, eu vou perceber se esse verbo ele vai ter um sentido completo ou não. Se ele vai exigir uma informação para que o enunciado comunique ou não. A impressora quebrou. Vamos direto aqui para uma dica para vocês. Aquilo que quebra, quebra. Quem quebra, quebra. Acabou. Eu não preciso saber mais nada, porque o sentido do verbo quebrar já é completo. O pneu furou. Já entendi. Já comunicou. Tá? Ontem choveu. Pronto, choveu. O avião aterrissou. A informação foi completa. O pássaro voou. A informação foi completa. Tá? Quando eu falo que o pássaro voou, eu já consigo transmitir para vocês no verbo voar toda a informação necessária para ser compreendida. Deu para entender, gente? Vocês conseguiram perceber a diferença de um verbo que transita, que exige complemento, de um verbo que não transita, que não exige complemento verbal? Deu para compreender? Então vamos voltar. O verbo que transita é chamado de verbo transitivo. Tudo bem? Exige complemento. Existe esse movimento do verbo em relação ao complemento. Ele precisa de algo a mais. Agora, o verbo que não transita é um verbo que tem sentido completo, que é chamado de intransitivo. Esse prefixo in, lembrando de negação.
tudo bem? Não transita, ele tem sentido nele mesmo. E acabou. Deu para entender isso perfeitamente? Muito bem. Agora, existem também alguns verbos que eles são chamados, que eles exigem um complemento só, né? Quem gosta, gosta, dê alguma coisa. Quem compra, compra. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende algo. Eles exigem um complemento, não é isso? Mas existem também verbos que apresentam exigências de 2 complementos. Pois é, 2 complementos são eles chamados de bitransitivos ou transitivos direto e indireto, que é uma outra informação que vocês terão. Como o livro trouxe a nomenclatura bitransitivo, não é tão empregado, mas existe, eu vou usar o termo aqui mencionado, tá? Bitransitivo. Que verbos são esses? Esse prefixo bi, lembra de 2. Então, é um verbo que exige, que ele pode exigir ou não, tá? Não é obrigatório. 2 complementos. Como assim? Por exemplo, o verbo dar, que é até o exemplo que está aqui. Quem dá alguma coisa a alguém. Não é isso? Quem paga alguma coisa a alguém. Não é isso? Então, existem verbos. Quem perdoa alguma coisa a alguém. Então, não necessariamente eu preciso usar os 2 complementos, mas eles podem exigir 2, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Ele deu um presente e não parei por aqui. Se eu parasse por aqui, já seria o suficiente. Ele deu um presente. Pronto. Mas, além do presente, ele deu um presente ela, tá, gente? Perdão. Ela deu um presente e o outro complemento ao namorado. Então, quem dá alguma coisa, um presente. A alguém, ao namorado. Deu um presente ao namorado. Eu tenho um verbo que exigiu 2 complementos diferentes, conceituado como verbo bitransitivo. Beleza, gente? Ficou fácil entender? Então tá legal. Eu vou passar para vocês alguns exercícios e vocês vão praticar, tá bom? A fim de cada vez mais compreender esse conteúdo, tá certo? Aqui na sequência vamos aprender um verbo de ligação, tá? Deixa eu só ver aqui se nós temos só um conceito bem inicial, tá? Que depois eu passo para vocês com um slide maior, com uma explicação mais minuciosa, tá bom? Na próxima videoaula. Então, vamos parando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande para vocês.